Nesse vídeo, vamos apresentar informações úteis sobre a montagem de um circuito de amplificação do eletrocardiograma, o ECG. Nós vemos aqui um diagrama simplificado do circuito. Aqui temos o paciente, aqui temos o amplificador de instrumentação, aqui temos uma parte do amplificador de instrumentação, que é o circuito da perna direita. Aqui temos o filtro passa alta. Aqui temos um botão de reset para a restauração da linha de base. Aqui temos um amplificador com um ganho adicional. Aqui temos um amplificador para a seleção do ganho desejado. E aqui temos um filtro passa baixa com uma frequência de corte ajustável. Vamos agora apresentar como fazer uma montagem desse circuito. Ok, pessoal. Vamos nos concentrar primeiro, então, no primeiro circuito, que é o amplificador de instrumentação. Aqui nós temos os eletrodos que conectam o paciente às entradas V+, e V-. Aqui nós temos o amplificador de instrumentação com os resistores já conectados. Porém, para uma montagem preliminar, como é usualmente a montagem do protoboard, é comum que apenas metade das tentativas funcione da primeira vez. E quando não funciona, é necessário um esforço razoável para fazer com que ele funcione, melhorando o layout do circuito e até colocando capacitores de compensação quando necessário. Por isso, nós não vamos, nesse experimento, usar o circuito da perna direita. O ajuste desse circuito pode ser difícil e pode não haver tempo hábil para fazer esses ajustes. Em vez disso, vamos usar um procedimento mais simples, que é simplesmente ligar o potencial de referência do paciente diretamente à referência do circuito. Então, vamos ligar o eletrodo da perna direita, que é a referência mais usual, diretamente à referência do circuito, que, em geral, é uma referência flutuante, ou seja, que não está conectada a um potencial específico. Vamos fazer isso agora. Então, esse é o circuito que iremos montar. A primeira parte que iremos montar é o circuito mais importante, o amplificador de instrumentação. É o amplificador que capta a diferença de potencial entre dois pontos do corpo e rejeita a interferência de 60 Hz do ambiente. É esse circuito aqui. Como nós não vamos usar o circuito da perna direita, eu proponho que nós juntemos esses dois resistores em apenas um, o resistor RG. Vamos falar um pouco sobre esse resistor. Temos aqui o datasheet do INA 118. Aqui nós temos um esquemático simplificado. Observem aqui a pinagem. Os pinos 2 e 3 são bem similares aos pinos do amplificador operacional 741,
O pino 2 é a entrada inversora, o pino 3 é a entrada não inversora, a saída é o pino 6 e as alimentações são o pino 7 e o pino 4. Então há uma similaridade muito grande nas pinagens. Podemos ver aqui, inclusive, o encapsulamento do 741 e do INA 118. E aqui mostramos as pinagens dos dois. E eu peço que vocês examinem as figuras e notem as semelhanças e diferenças na disposição da pinagem. Notem que elas são bem similares, mas tem também algumas diferenças. Então, pessoal, apesar das similaridades no encapsulamento e na pinagem, esses circuitos integrados são totalmente diferentes. O INA 118, na verdade, contém dentro de si 3 amplificadores operacionais de altíssima qualidade, com resistores muito precisos e conexão de resistores adicionais entre os circuitos, que fazem com que ele funcione, na verdade, como um amplificador de instrumentação de 3 amp-ohms clássico. E como os componentes são muito precisos, o desempenho desse sistema é muito melhor do que se você implementar o circuito usando componentes discretos. Tá? Note então outras diferenças que não aparecem no 741. Aqui nós temos um resistor que define o ganho do amp-ohm. Nós já discutimos esse ponto, né? E aqui nós temos a fórmula do ganho. O que o projetista fez foi colocar esse resistor fora do circuito integrado. Então, o projetista escolhe o valor de RG que define o ganho de modo diferencial do amp-ohm, e o ganho é definido por esta fórmula aqui. G é igual a 1 mais 50K sobre RG. Essa fórmula é fácil de deduzir, e com o vídeo que nós fizemos aí sobre o amplificador de instrumentação, eu peço que vocês tentem deduzir a fórmula. Então, pessoal, eu pergunto a vocês, se nós quisermos um ganho de 10, qual vai ser o valor de RG que nós devemos escolher? Peço que vocês parem o vídeo e tentem descobrir. Outro ponto importante é que esse circuito integrado tem um pino que não tem no INA 118, que é aqui o pino 5, que você tem que ligar na referência do circuito. Tá? Então aqui, seria a gente chama de terra, mas na verdade é o ponto comum, né? O ponto de referência comum. E esquecer de conectar esse pino 5 a essa referência é um erro muito comum de quem começa a trabalhar com esse circuito. Agora, vamos falar um pouco sobre a alimentação de circuitos eletrônicos médicos. Vamos usar como exemplo uma bateria de 9 volts como essa. E vamos representá-la por um desses símbolos, em que a barra maior tem um potencial maior e a barra menor o menor potencial. Então, tenho uma pergunta. Qual é o potencial deste terminal? Uma resposta adequada seria: depende de onde o terminal está conectado. Primeiro, vamos lembrar o que o potencial zero significa. Vamos ver agora uma explicação simplificada e intuitiva. O potencial zero ocorre em uma região em que não há cargas, ou que há cargas positivas e negativas, e elas estão em número igual
e distribuídas uniformemente. Para os seres humanos que habitam o planeta Terra, existe uma referência muito conveniente, que é o solo do próprio planeta Terra. Normalmente, o número de cargas positivas e negativas no solo tende a ser igual. Por isso, o potencial é praticamente o potencial zero de quando não há carga alguma. E é muito comum que uma boa parte dos equipamentos elétricos e eletrônicos sejam de alguma forma conectados à terra, ao solo. Como é possível fazer essa conexão ao solo? Vamos falar sobre isso? Aqui nós vemos uma ilustração de uma das formas de se fazer o aterramento. Explicando de forma simplificada, o que é feito é, primeiro, achar o local adequado e fazer um ou mais buracos. E então, colocar uma ou mais hastes de cobre nesses ou mais buracos. É recomendável tratar o solo com substâncias que aumentam a condutividade do solo, como, por exemplo, o sal grosso. E então estabilizar a barra e colocar alguma proteção. Eu não coloquei aqui detalhes de proteção e de instalação, e sim só o princípio básico. E então conectar um fio de calibre adequado na haste, de forma bem firme. E então levar esse cabo ao local onde se deseja usar esse potencial de referência da Terra. Por exemplo, a tomada onde você vai conectar um equipamento médico. Esse desenho é uma aproximação, uma representação esquemática, mas vocês podem procurar na internet ou no YouTube matérias que ilustrem instalações reais. Por exemplo, nessa tomada aqui, nós usamos um modelo antigo. Nesse modelo, o pino onde é conectado o fio de terra é esse aqui no centro. Hoje, o novo padrão brasileiro é esse que está ilustrado na tela. Também 3 pinos, que são os pinos terra, fase e neutro. O pino de terra ou de aterramento é esse central aqui. Vamos agora revisar o que são esses 3 pinos. O pino terra deve ser conectado ao solo próximo ao local onde está a tomada. Internamente, é conectado a ele aquele cabo que nós ilustramos agora há pouco, que é conectado a uma haste de cobre inserida no solo. Esse cabo também é chamado popularmente de fio terra. E o ato de conectar alguma parte do equipamento ao potencial desse pino é chamado popularmente de conectar ao terra. Qual é a função desse pino? A função não é conduzir a corrente que a tomada leva aos equipamentos. O fio que realiza essa função é o neutro, e nós vamos falar nele daqui a pouco. A principal função desse fio de terra é de segurança. Imaginem, por exemplo, que por alguma razão parte da tensão de 220 volts chegue à carcaça do equipamento. Pode chegar, por exemplo,
por algum fio que se solte e toque a carcaça, mas também por outro caso mais comum, por exemplo, alguma água que tenha alguma substância condutora pode fazer um contato entre um fio que contenha 220 volts e a carcaça. E nesse caso, se o usuário tocar a carcaça, ele poderá levar um choque. Porém, se a carcaça estiver conectada ao terra, como o terra tem uma resistência elétrica muito baixa, essa corrente vai preferencialmente passar pelo terra e não pelo corpo do usuário do equipamento. No caso de equipamentos médicos, que é o nosso interesse aqui, o fio terra pode ter uma outra função também muito útil. Alguns tipos de equipamentos médicos, como os eletrocardiógrafos, são muito sensíveis a interferências vindas da rede elétrica, a chamada interferência de 60 Hz. E uma das formas bem conhecidas de evitar essa interferência é conectar um invólucro que envolve o circuito ao potencial de terra. E esse invólucro pode, por exemplo, ser integrado à carcaça do circuito. Então, como vimos, o aterramento é uma prática muito útil e importante em equipamentos médicos. E tem esses dois efeitos benéficos muito importantes. E, em geral, a parte que é aterrada está sempre conectada à carcaça do equipamento. Agora, eu queria falar sobre o símbolo usado para o aterramento. Quando o aterramento é feito conectando-se uma parte do equipamento ao terra real, no solo próximo ao equipamento, o símbolo é esse aqui. Aqui vemos o símbolo com maior detalhe. E aqui vemos três tipos diferentes de terra. O primeiro é o que nós já vimos, o terra verdadeiro, o que está conectado ao mesmo potencial do solo próximo ao local onde o equipamento está. Esse terra é muito usado em associação com sistemas de energia, ou, como já dissemos, em equipamentos para prover segurança contra choques e imunidade contra ruídos. O terra do meio é o terra comum, ou terra de sinal. Apesar de ser chamado de terra, ele é, na verdade, um potencial de referência para sinais de tensão muito baixa dentro de um dispositivo. E esse potencial de referência pode ou não ser igual ao potencial do terra verdadeiro. Um exemplo onde esse terra comum pode ser usado é o circuito de amplificação do eletrocardiograma que iremos construir em breve. Mostramos aqui um exemplo desse tipo de circuito. Vemos aqui que esse terra em forma de triângulo é usado. O símbolo da direita é o de aterramento de chassi. Um aterramento de chassi é um ponto de coleta de aterramento que se conecta ao gabinete de metal de um dispositivo elétrico ou eletrônico. Um aterramento de chassi pode ser usado para blindagem e aterramento para evitar choque elétrico. Este é um conceito um pouco mais complexo e vamos deixar para que o aluno faça mais pesquisas sobre ele de forma independente. Agora que nós discutimos com detalhes o conceito relacionado à terra, vamos discutir aqui os outros dois pinos que estão presentes na tomada: a fase e o neutro. Esse não é um tópico realmente relativo a esse experimento,
mas eu acho que ele se encaixa no escopo maior. Então vamos falar rapidamente sobre isso. Aqui temos uma representação simbólica simplificada de uma casa alimentada por fase e neutro que vem da rede elétrica pública. O resistor simboliza a casa e essa fonte simboliza a tensão que veio da rede pública de 220 volts RMS. Em geral, quando não há nenhum problema, o fio neutro está conectado à terra em algum lugar fora da instalação residencial. Vamos representar esse aterramento assim. Então, o potencial nesse ponto aqui desse aterramento é de 0 volt. Lembre-se que esse aterramento está fora da residência. Então, eu pergunto para você, qual seria o potencial do neutro desse fio aqui dentro da residência? A resposta é que o potencial do neutro aqui dentro da residência deve ser também 0 volt, igual ao potencial lá fora, ou então muito próximo disso. Então vem a pergunta: ora, o neutro tem 0 volt e o terra, que é o aterramento no solo local, também tem 0 volt. Então, por que tem neutro e terra? Se tem o mesmo potencial, eles não poderiam ser a mesma coisa? E a resposta é não, eles são diferentes. O principal ponto é que o terra não é feito para passar corrente por ele. A corrente vem da fase, passa pela resistência da casa e retorna pelo neutro, não pelo terra. E isso é muito importante, pois o fio terra tem a função de proteger. Por exemplo, ele pode ser ligado à carcaça, protegendo o usuário contra choque. Mas qual seria o problema de usar o neutro e conectá-lo à carcaça para dar proteção ao usuário? Bom, a proteção poderia até funcionar se tudo estiver funcionando corretamente. Mas imaginem, por exemplo, que ocorra um problema de descontinuidade do neutro. Nesse caso, se a fase tocar a carcaça, não haverá mais a proteção do terra. E se um usuário tocar a carcaça, a corrente poderá passar pelo seu corpo. Ou seja, não haveria mais proteção. Então, concluindo, o neutro e o terra são fios diferentes, com funções diferentes e funcionamento diferente. Agora vamos falar sobre a fase, que é representada por esse fio conectado ao ponto positivo dessa fonte. E, só para relembrar, esse terminal está disponível nesse ponto aqui da tomada típica. Primeiro, eu pergunto, qual é a tensão nesse terminal de fase? Bom, todos sabem que é uma tensão senoidal que no Brasil tem uma frequência de 60 Hz e em países da Europa de 50 Hz. E que tem uma amplitude de 220 volts RMS. Então, pessoal, qual é a equação para essa tensão? Bom, a frequência é o F, né? Então, 60 Hz. A amplitude é o A, 220 volts.
vezes seno, mas não, né? É 220 volts RMS. Essa seria a amplitude DC, que geraria a mesma potência que a senoide. Para achar a tensão de pico, temos que multiplicar por raiz de 2. Então, é essa a expressão. 220 vezes raiz de 2 dá algo em torno de 311. Então, é uma senoide com 60 Hz e amplitude de pico de 311 volts. Então, essa é a tensão que tem na fase da tomada. Então, pessoal, a onda na fase tem essa forma de onda aí, uma senoide de 60 Hz e amplitude de aproximadamente 311 volts. Agora vamos relembrar por que nós estamos falando disso. Se as tensões que alimentam circuitos eletrônicos, em geral, são contínuas. Bom, só para relembrar então, essa onda passa geralmente por um circuito chamado retificador e regulador de tensão, que transforma essa onda senoidal numa onda contínua, e aí sim ela pode ser usada para alimentar o circuito. Bom, agora vamos sair desse nosso breve comentário e voltar ao assunto realmente desse vídeo, que é a montagem de um circuito do amplificador de ECG. Vamos partir de um exemplo com o uso de duas baterias como essa. E vamos usar esse símbolo aqui para a bateria. Ok, vamos precisar alimentar o circuito. E o nosso circuito usa amplificadores operacionais. Todos devem se lembrar que na alimentação de amplificadores operacionais, em geral, nós temos um potencial de terra, um potencial de alimentação positiva, aqui nesse exemplo mais 9 volts, e um de alimentação negativa, que aqui nesse exemplo é de menos 9 volts. Então, vamos ver como gerar esses elementos para esse circuito. Primeiro, vamos partir aqui de uma referência. Aqui, por exemplo, estamos usando o terra verdadeiro. E vamos então ver como geramos mais 9 volts e menos 9 volts em relação a essa referência. Ok, então vamos agora montar esse esquema de alimentação. Primeiro, vamos escolher aqui uma referência. Nesse caso, estamos usando uma referência com o terra verdadeiro, né? Vamos então chamar aqui de 0 volt. 0 volt vai ser o potencial realmente que coincide com o potencial da terra. Mas não precisaria ser, poderia ser aquele triângulo, né? Que é a referência ou terra de sinal. Tá? Bom, agora vamos gerar o mais 9 volts em relação a esse 0 volt. Vamos pegar aqui essa fonte, né? Botar aqui. E aqui nós vamos ter então o potencial de mais 9 volts. Nós conectamos o negativo dessa fonte aqui, o potencial 0, e como aqui o potencial é mais 9 volts acima, né? Então, aqui nesse ponto vamos ter a alimentação de mais 9 volts. E agora vamos trazer para cá essa outra fonte, e agora vamos conectar o positivo dessa fonte aqui no terra. Ou seja, temos então aqui 0 volt. Como aqui a diferença de potencial é 9 volts, então aqui embaixo nós vamos ter menos 9 volts. Tá? Então temos agora o terra, o mais 9 volts, né? Ele pode ser representado por aquele triângulo, né? Tá? Aqui seria, por exemplo, o mais 9 volts.
E o triângulo para baixo seria o menos 9 volts. Ok? Então esse seria um exemplo de alimentação. Entretanto, pessoal, nós já vimos em um outro vídeo teórico que não é comum hoje em dia, como era antigamente, usar o terra absoluto, né? Usar o terra verdadeiro conectado ao solo em amplificadores do eletrocardiograma. Isso porque nós teríamos também que aterrar o paciente. Nós já vimos que em termos de segurança e também de ruído, essa não é a melhor prática. O que é mais comum fazer é você usar no paciente um terra flutuante. O paciente ele fica numa cama e não fica conectado ao terra. Então, o potencial dele não é realmente o potencial do terra de fato. Ele é algum potencial que depende de onde ele esteve, né? Se ele andou no carpete antes de deitar na cama, né? Ele pode estar cheio de carga, né? Ou não, né? Então, a gente vai usar aqui um terra flutuante, né? Que pode ser o potencial que ele esteja, seja qual for, tá? Então, em vez de ser 0 volt, ele seria o potencial do paciente. Tá? Vamos supor, por exemplo, que esse potencial fosse 3 volts em relação ao terra verdadeiro, né? Então aqui seria 3 volts, né? 3 volts. Aqui seria quanto então? Aqui seria 3 volts, aqui seria 3 mais 9, que daria 12 volts. E aqui seria menos 6 volts. De qualquer forma, você teria respeitadas as diferenças de potencial. Mas realmente, pessoal, se for o caso, eu acho que o mais simples é, para esse circuito, simplesmente redefinir esse potencial como 0 volts, de forma assim mais liberal, né? E vai ser o terra, digamos, é o referencial, né? Porque é relativo, mas a gente chama também de terra do circuito analógico, tá? É um pouco impreciso e um pouco liberal o uso dessa palavra, mas eu não vejo nenhum problema de usar isso aí, tá? Mas quem preferir ser mais preciso, eu acho que seria melhor usar o referencial do circuito, que seria o 0 volt do circuito, ok? Esse circuito que nós mostramos é esse mesmo que nós vimos lá atrás. É aquele em que nós conectamos um ponto do paciente ao terra da bateria e ao terra do circuito. Seria a nova referência do circuito, que nesse caso é o próprio potencial da perna direita do paciente. Então, mostramos como alimentar um circuito com fonte simétrica usando 2 baterias. Será que poderíamos fazer isso com fontes eletrônicas conectadas à tomada? A resposta é sim, é possível. Existem várias configurações de circuito que permitem que a fonte seja positiva ou negativa, dependendo de onde o ponto de terra ou de referência é conectado. Mas não vamos discutir esse assunto aqui e deixar para uma aula futura. E vamos agora passar a nossa explicação de uma montagem de um circuito amplificador do ECG simples em um protoboard. Para nos ajudar a demonstrar uma montagem de um amplificador do eletrocardiograma em um protoboard, vamos usar o excelente software Fritzing. Nós abrimos aqui o software Fritzing e vamos clicar aqui em protoboard para usarmos um protoboard. Vamos usar esse aqui que é um pouco maior. Vamos diminuir aqui um pouco, só para dar espaço aqui para colocar as baterias. Vamos agora propor um layout para o circuito. Primeiro, vamos definir as alimentações. Como vocês devem lembrar, são necessárias uma referência,
pode ser o chamado terra analógico, né? Aquela referência que é um triângulozinho, e a alimentação positiva e a alimentação negativa. Em geral, os circuitos integrados são colocados nesta região central aqui. Então, vamos colocar aqui esse amp-op, tá? Aqui nesse ponto. Então, temos aqui o amp-op. A pinagem é parecida com o 741. Vamos agora definir as trilhas de terra e de energia. Aqui temos um circuito eletrônico típico. Esse é um circuito que possui um terra e apenas uma alimentação positiva. Eu chamo a atenção que é comum que a gente posicione o terra abaixo do circuito e a tensão positiva acima. E por isso, pessoal, eu me sinto mais à vontade colocando a referência, o terra de sinal, por exemplo, aqui embaixo. E a alimentação em cima, tá? Então eu proponho isso, né? Cada um tem a sua preferência, né? E o importante é que você siga algo que te torne confortável. Mas eu vou colocar aqui como um exemplo da minha preferência. Eu coloco aqui então, eu vou colocar aqui, daqui sai a alimentação do terra. Geralmente, quando a gente tem alimentação terra e VCC, a gente usa o preto para o potencial menor. Então vamos trocar a cor do fio aqui para preto e o vermelho para o potencial positivo. Então vamos colocar aqui vermelho. Mas também temos, no caso do amp-op, uma alimentação bipolar. Então temos também o potencial negativo. Então qual seria um bom local para colocar? Eu vou falar para vocês a minha preferência. Eu prefiro usar essa trilha aqui de baixo, porque de certa forma ela dá uma ideia, pelo menos para mim, de que o potencial está abaixo do zero. Então eu coloco aqui nesse ponto. O padrão para potencial negativo não está realmente muito bem estabelecido. Eu vejo muita gente usando o fio verde, tá? Mas já vi também muita gente usar o fio verde para o potencial zero e o preto para o potencial negativo. Mas eu prefiro particularmente essa opção aqui. Então, assim que vai ser a nossa distribuição. Nessa trilha vai ser a trilha de alimentação do terra. Aqui em cima é do mais VCC e aqui embaixo do menos VCC. Ok? Agora eu gostaria de mostrar para vocês a alimentação. Para ilustrar e para facilitar um pouco mais, eu vou propor usar baterias em vez de fonte de alimentações eletrônicas. Baterias de 9 volts, ok? Então eu vou colocar aqui a bateria, uma bateria de 9 volts. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, só para abrir um espaço, né? Abrir um espaço para as baterias. Vamos colocar essa aqui em cima e uma outra aqui embaixo. E vamos alimentar. Essa aqui vai ser a bateria positiva. Então temos aqui a parte negativa da bateria. Vamos ligar aqui ao terra. E aqui vamos alimentar a tensão positiva. E aqui nós temos a bateria negativa. Então, agora vamos puxar aqui o terra para o positivo
da bateria. Então, o positivo da bateria vai ser conectado aqui. Ok? E o negativo dessa bateria vai ser conectado aqui. Então, nós temos aí o esquema de alimentação da placa. Aqui é o terra, aqui é o mais VCC e aqui é o menos VCC. Ok? Mas eu não vou representar essas baterias aqui. Para permitir uma melhor visualização, eu vou manter essa representação aqui. Com aqui indicando o terra, aqui o mais VCC e aqui o menos VCC. Então, vamos fazer a nossa montagem aqui. Agora, vamos rever rapidamente o nosso circuito para que então comecemos uma ilustração da montagem. Primeiro, vamos repetir uma parte anterior desse vídeo para relembrarmos o que estamos montando. Então, esse é o circuito que iremos montar. A primeira parte que iremos montar é o circuito mais importante, o amplificador de instrumentação. É o amplificador que capta a diferença de potencial entre dois pontos do corpo e rejeita a interferência de 60 Hz do ambiente. É esse circuito aqui. Como nós não vamos usar o circuito da perna direita, eu proponho que nós juntemos esses dois resistores em apenas um. O resistor RG. O ganho depende de RG e a fórmula que descreve o ganho é essa. Com base nessa fórmula, é possível calcular o valor de RG para termos um ganho de 10. Usando essa fórmula, chegamos à conclusão que o RG deve ter este valor, 5.555 ohms. Um valor comercial próximo é de 5.600 ohms, 5K6. Com esse valor, obtemos o ganho de 9,92, que, na minha opinião, é bom o suficiente para um experimento didático. Agora, vamos à montagem. Primeiro, vamos relembrar a pinagem do INA 118, que é o primeiro elemento a ser montado. A pinagem do INA 118 é muito parecida com a pinagem do 741, embora sejam circuitos integrados bem diferentes, pois o 741 é apenas um amplificador de instrumentação e o INA 118 é um amplificador de instrumentação de alto desempenho, que contém, inclusive, 3 amplificadores de instrumentação muito sofisticados. Mas o fato da pinagem ser parecida ajuda bastante a memória. Vamos agora discutir a pinagem do INA 118. Nós vemos aqui as pinagens do 741 e do INA 118. Peço que vocês parem um pouco o vídeo e examinem as pinagens, vendo as diferenças. Ok, então vocês devem ter visto que as alimentações usam os mesmos pinos. 4 para o V- e 7 para o V+. Depois, as entradas inversora e não inversora também têm os mesmos pinos. Pinos 2, que é a não inversora, e 3, tá? Iguais aqui ao do 741.
E também nós temos a saída, que é o pino 6. Então, quais são os pinos que não são iguais? Bom, no 741, o pino 1 e o pino 8 são usados para controle de offset, que eu nem vou discutir aqui. E o pino 8 não é utilizado. Ok? Então, os pinos que não são usados, né, são esses aqui que não estão marcados. RG, que é o pino 1 e o pino 8, e o pino 5. Eu vou só mencionar agora o que é que eles fazem. Primeiro, o pino 5. Como nós já dissemos, o INA 118 e o 741, apesar de terem empinagens parecidas, não são a mesma coisa. Por exemplo, o INA 741 não usa esse pino para a entrada do potencial de referência. Para o INA 118 funcionar, é necessário que esse pino seja conectado ao terra ou à referência. Ok? E em relação a esses dois pinos 1 e 8, são os pinos onde você coloca aquele resistor que define o ganho. Ele é parecido, mas não completamente. Ele tem essas diferenças. Bom, agora vamos fazer as conexões correspondentes a esse componente. Vamos lá. Ok, aqui nós temos o circuito que vamos montar, né, o amplificador de instrumentação, já com o RG reduzido a um só resistor. E aqui nós temos um detalhe da ligação com a pinagem, e aqui nós temos o encapsulamento com a pinagem também. Eu sugiro que vocês tentem agora parar o vídeo e tentar imaginar, né, como são feitas as conexões antes de nós continuarmos. O que acham? Podem parar então? Nos vemos daqui a pouco. Ok, vamos então mostrar uma proposta de como é possível fazer as conexões. Vamos então primeiro conectar as alimentações. A alimentação positiva, por exemplo, ela vem de onde? É o pino 7. Vamos então fazer a conexão aqui do pino 7 ao VCC, que está aqui. Então seria algo aqui. Que tal usarmos o fio vermelho? Já que é o padrão para alimentação. Então vamos conectar daqui até aqui com o pino vermelho. Pessoal, a minha preferência, assim, se eu pudesse fazer isso, se fosse fácil, seria usar os fios com as cores que ajudassem a entender melhor o circuito quando você olha. Então, se eu pudesse, eu faria um fio retinho, com tamanho certinho, de tamanho vermelho. Eu sei que na prática isso pode ser um pouco trabalhoso e pode não valer a pena. Mas quando você vai montar um circuito importante, eu acho que é muito bom vocês fazerem com cuidado. E acho que no laboratório, para vocês treinarem e aprenderem a fazer essa montagem caprichada no protoboard, que seria interessante vocês tentarem fazer assim. Bom, vamos agora fazer a alimentação negativa. Onde ela fica negativa é o pino 4, né? Esse pino aqui. Aqui é a negativa, né? O pino 4 que está aqui, né? Então vamos lá. Como seria a conexão? Aqui do pino 4 até o menos VCC, que está aqui. Opa, vamos fazer com a cor certa? Com a cor que nós combinamos, o verde. Então seria essa conexão aqui, né? Com o fio caprichado, direitinho, com o tamanho certo, e assim por diante. Qual seria a próxima, pessoal? Pode ser, por exemplo, essa aqui, a referência, que é o pino 5, né? Então vamos lá. Qual seria uma cor para referência? Bom, ele vai ser conectado ao terra, né? Então, nós poderíamos fazer agora as conexões.
Vamos botar já em preto, a referência é essa aqui. Poderia ser feito, pessoal, por exemplo, assim. Uma coisa que nunca é bom é você passar o contato por cima do componente, né? Seria melhor talvez fazer uma conexão daqui para cá, né? E depois daqui para cá. Ok? Tem pessoas que preferem fazer um L, talvez, também tranquilo, né? Mas eu acho que essa conexão aqui tá boa, tá organizada. Eu não sei se esse elemento capacitivo aqui a mais vai fazer alguma diferença. Mas nós já temos um aqui, né? Talvez não faça diferença. Bom, falta agora esse resistor aqui, né? O RG. Aí é importante você ver qual o tamanho dele, né? E fazer a conexão. Eu sempre gosto de manter as distâncias pequenas nesses circuitos de baixa amplitude. Então, por exemplo, poderia fazer uma conexão aqui do resistor, né? Aqui e aqui. Mas talvez o tamanho do resistor não permita. Então, poderia fazer uma conexão aqui, ou talvez aqui, por exemplo, né? Aqui e outra aqui. E aqui talvez o resistor, né? Talvez fique muito grande, né? Talvez o resistor seja muito grande para fazer a conexão aqui. Nós vamos ver se esse tamanho fica certo quando nós usarmos o fritzing. Tá? O que está faltando? Bom, aqui nós temos a saída, que é o pino 6, né? E a saída vai sair daqui e vai para um outro local. Vamos usar, por exemplo, o fio azul aqui, né? Então ela vai para algum outro local mais para frente. Tá? Faltam também as entradas. As entradas aqui, né? Que vão vir dos eletrodos, que são feitas aqui. Ok? Esses fios aqui que vêm das entradas, depois nós vamos falar sobre eles, né? Eles têm que fazer um percurso tão parecido quanto possível. Mas vamos falar sobre isso depois. Então, essa é a nossa montagem. E vou mostrar agora como se faz essa montagem no programa fritzing. Ok, pessoal. Eu vou usar agora o programa fritzing para fazer como se fosse uma montagem, digamos, virtual, né? Uma imagem de como seria uma montagem típica desse circuito aqui. A ideia não é fazer o circuito, e sim mostrar mais ou menos algumas ideias de como fazer um layout e assim por diante. Inclusive eu não vou colocar número de componentes, né? Vou colocar, por exemplo, valores genéricos de resistores, capacitores e da chave, né? Aqui nós vamos usar um amplificador operacional com 4 ampiops, que nós vamos mostrar daqui a pouco. E aqui, infelizmente, eu não tenho o componente INA 118. Mas como o ampiop em geral tem uma pinagem muito semelhante, eu vou usar o ampiop OP27, tá? Mas só para usar a imagem do ampiop DIP com 8 pinos, né? Sabendo que não é a mesma coisa, mas que vai aparecer uma imagem muito semelhante. Dá para fazer a demonstração. Ok? Esse ampiop aqui vai ser um outro ampiop, o OP482. Eu vou mostrar aqui para vocês a pinagem dele. Pessoal, aqui estamos mostrando o layout e a pinagem do ampiop OP482. Ele é um quad ampiop, ou um amplificador operacional quádruplo. Vamos chamar a atenção aqui para alguns pontos. Aqui nós vemos o ampiop de cima. Aqui nós temos o chanfrado e aqui o ponto. Então aqui nós vemos o pino 1. Então a contagem é no sentido anti-horário, né? Então, pino 1, aí vamos ter aqui
Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 14. O chip tem 4 amp-ops. O amp-op 1, 2, 3 e 4. E as pinagens estão aí. Esse aqui, por exemplo, né, tem a saída no pino 1, a entrada inversora no pino 2 e a entrada não inversora no pino 3. E o mais importante para vocês observarem é que a alimentação dele é um pouco diferente, no sentido de que o V- é em cima e o V+ é na parte de baixo quando você vira o chip nessa direção. Então, muita atenção, que essa é uma fonte de erro. Em muitos chips, se você inverter a alimentação, você vai causar a queima do chip, ok? Então, nós vamos usar esse chip aqui com esse layout no nosso amplificador. E agora, pessoal, vamos fazer uma montagem. Vamos nos concentrar em montar somente esses 3 componentes aqui: o amplificador de instrumentação, o filtro passa alta, incluindo o botão de reset, e esse amplificador aqui de ganho adicional. O experimento também incorpora o amplificador com seletor de ganho e um filtro passa baixa com a frequência de corte selecionável. Mas nós não vamos montar esse aqui, tá? Como eu já disse, nós vamos usar componentes genéricos e montar todo esse circuito aqui, tá? Aqui eu já separei os componentes, são um amp-op que eu vou usar para simular o INA, né? Porque ele tem a mesma forma do INA. Temos aqui o OP482, que é um quad amp-op, né? Nós vamos usar um deles para fazer esse amplificador aqui. Aqui nós temos um botão normalmente aberto, como esse aqui. É um botão que ele fica normalmente aberto e quando você aperta ele fecha o circuito e quando você solta ele abre de novo. Um capacitor aqui de valor alto para o filtro passa alta e 4 resistores, que são esse aqui, esse e esse. Eles estão todos com o mesmo valor, acho que é 220, né? Mas eles, claro que eles são diferentes aqui, mas é só para ilustrar o processo de montagem. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou montar aqui em silêncio, só para passar algumas ideias, e peço que vocês observem aí as ideias e pensem o que vocês fariam diferente, o que vocês fariam igual, e aí façam o seu julgamento, e eu espero que seja útil para o experimento de vocês. Vamos então à montagem.